Deus, pelo dom de vida. Obrigado, Deus, pelo começo do novo mês. E o começo de novidade para nós, para esta igreja, para esta casa, para os fiéis. Pai, obrigado porque é o começo de uma nova etapa. Estamos aqui, Senhor, para Ti, estamos aqui para a Tua glória. E de fato nos reunimos em torno do Teu nome. E nessa noite, Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender contigo, queremos aprender de Ti. Ensina-nos a Tua vontade, ensina-nos o Teu desígnio, ensina-nos os Teus caminhos, revela-nos o Teu querer. Deus, venha nos transformar e nos libertar com o poder do conhecimento, com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, ser com aqueles que ainda estão no caminho, para junto que possamos aprender o que tens para nós nesta noite, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom Adonai. Adonai Shalom. A paz do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos à terça-feira. Amém. Amém. Tenha bondade de sentar. Hoje é um pouco diferente. Tenha bondade de se assentar. A partir de hoje terça-feira, nós vamos começar, não propriamente dito estudo, mas pode ser considerado estudo, depende. Mas a partir de hoje, até terminarmos esse mês, nós teremos basicamente nove cultos. E não haverá acenda só essa luz do meio. É o último interruptor. O último. Isso. Obrigado. Nós vamos ter 9 cultos. São 5 terças-feiras e 4 quintas-feiras. Quer dizer que esse mês, terça Efatá, não é aquele de Efatá, sai. É o Efatá de entra. Amém. Estamos em sintonia? Não é Efatá de dizer, em nome de Jesus eu te repreendo, sai. É Efatá de dizer, em nome de Jesus eu te digo, entra. Por quê? Porque a bagagem do conhecimento que você vai receber, ela vai te libertar. Ok? Existem 2 tipos de libertação. Essa libertação de dizer, em nome de Jesus eu te repreendo, sai. Isso é lidar com o diabo, com o demônio. Mas existe um diabo, um demônio que não é chamado diabo. O demônio é chamado ignorância, ou falta de conhecimento. A este tipo não se lida com sai, lida-se com entra. Trazer o conhecimento à nossa mente, ao nosso coração, e este conhecimento nos liberta. Daí a razão de Deus dizer na sua palavra, o meu povo é perdido, foi destruído por falta de conhecimento. E Oséias nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então são 9 cultos, 5 terças-feiras e 4 quintas-feiras, que nós vamos tratar. Eu vou fazer, como disse o tema, apresentação à pessoa do Espírito Santo. O nome é, porque mesmo é a pessoa do Espírito Santo. Porque este mês de maio é o mês do Pentecostes. O último domingo de maio vai ser domingo de Pentecostes. Nós somos uma igreja evangélica pentecostal internacional e tanto como outras igrejas pentecostais existentes. Muitas vezes falamos de igreja pentecostal, mas nós não entendemos a base da raiz do que significa o pentecostal. Uma coisa é eu ser batizado com o Espírito Santo com evidência em línguas estranhas, e esse batismo significa que eu estou cheio a transbordar do Espírito. E a outra coisa é conhecer o Espírito Santo, quem Ele é, não é o que Ele é ou o que isto é. Então são coisas completamente distintas.
Então este mês é mês de ensino. Estamos em sintonia. Nós vamos ler muitos textos bíblicos. Nós vamos escrever muito, para você que gosta de escrever, anotar. Isto com o propósito de aprendermos e provarmos nas Sagradas Escrituras o que Deus escreveu, a vontade do Pai. Posso ouvir amém dos irmãos? Amém. Deixa já adiantar dizer aos irmãos, a pessoa mais importante na face da terra, digo mesmo, a pessoa, já estamos na definição, porque é Espírito Santo, a pessoa mais importante na face da terra chama-se Espírito Santo e ponto final. Começa já a notar. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Sem o Espírito Santo não existe o cristianismo. Sem o Espírito Santo, o teu e o meu cristianismo é seco, é monótono, é vago, é cansativo, não tem sentido. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho é esgotador. Sem o Espírito Santo, pastorear a igreja torna-se um fardo. Servir a Deus torna-se um peso. Sem o Espírito Santo de Deus, não existe comunhão com Deus. Não existe ligação com Deus. Não existe intimidade com Deus. Sem Espírito Santo não tem igreja. A igreja morre, a igreja está morta. A igreja torna-se um clube social, a igreja torna-se um campo de futebol, a igreja torna-se um cemitério sem o Espírito Santo. Estamos em sintonia? Amém. Você consegue compreender? Sem o Espírito Santo, a igreja é meramente uma instituição religiosa. A igreja não consegue gerar vida. A igreja não consegue transformar, impactar a sociedade. Sem Espírito Santo não existe cura, não há milagre, não há libertação. Sem o Espírito Santo não há ressurreição. E sem Espírito Santo não há salvação. Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então sem ele não tem salvação. Você fala para alguém e ele simplesmente te ouviu, entrou, saiu. Agora é necessário agente do Espírito Santo para trabalhar na pessoa que está a ouvir a palavra. Sem o Espírito Santo, o que eu estou aqui a falar é apenas um discurso. E vamos sair daqui no fim do culto, todos nós estressados, todos nós frustrados. Mas é por causa do Espírito Santo, você sai daqui impactado, você sai daqui transformado, você sai daqui refrescado, você sai diferente e diz: valeu ter estado na casa de Deus. Sem Espírito Santo não há revelação, não há profecias. Essas profecias, essas revelações é por conta de quem? Do Espírito Santo. Não há visão, não há liberdade. A Bíblia está a dizer, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, sem Ele, não há libertação, não há visão, não há revelação. Aleluia. Boa. Então, nós hoje vamos ter que responder quem é o Espírito Santo. É a primeira coisa que nós queremos tratar no dia de hoje.
apresentação à pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar algumas metáforas impessoais, e estas metáforas são aplicadas ao Espírito Santo, como fogo, pomba, água, vento, óleo. São algumas metáforas que, quando nós estamos a ler a Bíblia, são aplicadas a quê? Ao Espírito Santo. Pomba, água, vento, óleo ou azeite são aplicados ao Espírito Santo. Fogo. Mas o Espírito Santo não é pomba. Não é pomba. O Espírito Santo não é vento. O Espírito Santo não é fogo. O Espírito Santo não é água. O Espírito Santo não é óleo, não é azeite. Estamos em sintonia. São metáforas, repito. Ao lermos a Bíblia, e já vamos entrar lá, porque não começamos ainda a ler o texto, vamos encontrar na Bíblia Sagrada algumas linguagens que são usadas e aplicadas ao Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo como vento, como fogo, como água, como pomba, como óleo. Mas o Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo não é azeite ou óleo, o Espírito Santo não é fogo. Quem é então o Espírito Santo? Abra a Bíblia, vamos colocar ali o primeiro texto, que nós encontramos pomba. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem menção da pomba quando Jesus Cristo foi batizado. Mateus capítulo 3, versículo 16, anota só os textos todos, vamos ler um único. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, em Marcos 1, 10, esses textos dizem a mesma coisa. Repito, em Mateus 3, 16, repito, Mateus 3, 16, Marcos 1, 10, Mateus 3, 16, Marcos 1, 10, Lucas 3, 22, Lucas 3, 22 e João 1, 32. Estes 4 textos do Evangelho fazem menção que o Espírito desceu sobre Jesus como pomba. Vamos lá ler. Pega Marcos. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Vai para a versão RA, Almeida Revista Atualizada. RA. Não, RA. Esse é Almeida Revista Corrigida. É Almeida Revista Atualizada. RA. Muito bem. Vamos ler nessa versão. E pode usar todos os demais textos dessa versão. Preparei mensagem nesta. Logo ao sair da água, isto é, Jesus, após ser batizado por João Batista, ou melhor, coloca, vamos começar
no versículo 16, para olharmos bem o contexto. Põe Mateus 3, 16. É por isso que eu vi algo que eu não encontrei aí. Ok, obrigado. Ok, vamos acompanhar. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Só nesse texto já temos alguma definição do Espírito Santo. Está a dizer, viu o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus é o Espírito Santo. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Não disse que viu o Espírito de Deus pomba. A Bíblia não está dizendo que viu o Espírito de Deus pomba. Ele viu o Espírito de Deus como pomba. O Espírito Santo desce sobre Jesus como pomba. Mas o Espírito de Deus não é pomba. Ele desce como pomba. Antes de João batizar Jesus, havia sinal de que ele tinha que entender que aquele é Jesus, aquele a quem virdes o Espírito descer sobre ele. Este é. Estamos em sintonia? Vamos para o versículo 17. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, João Batista, para identificar Jesus, não bastava olhar assim e dizer é este. Havia sinal que Deus tinha que dar senha para entender que este é Jesus. Jesus, quando ressuscitou, para fazer entender aos seus discípulos que é ele, quando ele apareceu, ele estava fechado. Qual foi a senha que ele deu aos discípulos? Quem se lembra? Quando Jesus ressuscitou, quando ele aparece aos seus discípulos, quando eles estavam fechados numa casa com medo, qual foi a senha que Jesus deu para eles entender que é ele? Não. Tomé duvidou. Antes dele dizer ao Tomé: vem e coloca a tua mão aqui para ver. A paz seja com... É a senha. Com essa senha eles entendem ele. A paz seja convosco. Ele. Irmão, é como alguém. Eu por exemplo, a senha dos pentecostais é gay. Não. A paz. Se você ouvir alguém está falando com um outro pelo telefone, dizer a paz do Senhor, você já sabe. Essa é penteca. É pentecostal. Se for Adonai, você já sabe que é Shalom. Pastor, você não. Essa aqui só pode ser da Adonai. A paz seja convosco. Ele entendeu? É ele, o nosso mestre. O Espírito, volta a 16, desceu como pomba. Não é o Espírito desceu pomba. Não é o Espírito Santo veio igual a pomba. Não é o Espírito Santo tomou forma de pomba. Então o Espírito de Deus não é pomba. Nós estamos habituados nos filmes, quando você está assistindo, vê pomba pousou sobre Jesus. Se pomba pousou sobre Jesus, esse pomba não podia desaparecer. Tinha que entrar em Jesus. Porque depois ele Lucas está dizendo: o Espírito de Deus é sobre mim, pois que me ungiu. Então Jesus, irmão Euclides, tinha que andar com pomba. Para compreendermos que ele tem o Espírito de Deus, o Espírito é apenas uma metáfora. Quando você, sobretudo quando lê os textos proféticos, que tanto no Antigo Testamento
e no Novo Testamento, que é no caso Apocalipse, você vai entender a falar, usar a linguagem metafórica de como. Quando está a dizer como pomba, é uma linguagem para nós tentarmos entender. Não é exatamente que é pomba. Quando se diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é leão? Mas a Bíblia está a dizer, ele é leão? Ele tem cara de leão? Eu preciso esclarecer aqui. Por exemplo, se dissermos que o irmão Nelinho é forte como leão, aqui o único caixo que está é você, eu já tentei ver, quando você não é Evaristo. Se dissermos que o irmão Nelinho é forte como leão, isso faz do irmão Nelinho animal? Não. Isso faz dele leão? Ele é tão grande como um elefante. Não temos uma mamorra. Quer dizer que ele é elefante? Não. É uma linguagem para levar a tua e a minha mente a perceber o que se quer comunicar. Amém. Aleluia. Amém. Então o Espírito desceu como pomba. Não quer dizer que o Espírito Santo é pomba. Estamos em sintonia. O Espírito Santo, nós às vezes consideramos que o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo não é poder. O Espírito Santo não é uma força mística. O Espírito Santo de Deus também não é uma influência que vem de Deus. O Espírito Santo não é isto. O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo não é uma coisa ou coisinha. Então primeiro precisamos entender o que ele não é. E nós achamos que o Espírito Santo é força, o Espírito Santo é poder. E sobretudo alguns, quando vão olhar em Juízes, aquele texto de Sansão, o Espírito Santo sobre Sansão, e Sansão ganhou força, então o Espírito Santo é força. O Espírito Santo não é nada força. O Espírito Santo não é nada poder. Não é uma influência, não é uma coisa. Quem é o Espírito Santo? Anote. Espírito Santo é Deus. Amém. Repito. Espírito Santo é Deus. É a primeira resposta. E a resposta básica. Quem é o Espírito Santo? Espírito Santo é Deus. Continua a escrever e anotar para você ficar com. Então, o Espírito Santo é membro da divindade, como Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo é membro da divindade, como Deus Pai, Deus Filho. Bom, se eu tiver tempo, acredito que não terei. Farei os PowerPoint, mas não quero me meter nesse negócio para não me consumir tempo. Deixa eu me focar só em preparar. E você mesmo anota, acho que escrever mesmo assim fica mais em conta. Repito, eu disse que o Espírito Santo é Deus, e acabei de dizer que o Espírito Santo é o membro da divindade, como Deus Pai e Deus Filho. Terceiro, na verdade é apenas AB, a linha 1, ou seja, primeiro é que o Espírito Santo é Deus, a linha A, o Espírito Santo é membro da divindade, como Deus Pai e Filho. A linha B, o Espírito Santo, podemos também dizer que é a
terceira pessoa da Trindade. Trindade se fala em três. E se fala de quê? De Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E vamos provar o que acabamos de dizer. Deixo a linha A, vou na linha 2, depois eu volto para a linha A. A linha B, eu disse, linha B é melhor, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Posso ouvir amém? Podemos aplaudir para o Senhor Jesus. Enquanto isso, Bíblia coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Aleluia! Temos muito para aprender hoje e muito para aprendermos estes dias. Atos 10, 38. Podemos ler em conjunto? Se você vê teu irmão dormir e dá toque de lado, porque ele precisa disso. Ok? Olha o que o texto diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e duas coisas diferentes. Lhe ungiu com o Espírito Santo e com. Então o Espírito Santo não é poder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era. Então o que é que nós aqui estamos a ver? Estamos a ver Deus, primeiro. Em segundo, estamos a ver Jesus. E em terceiro, estamos a ver quem? O Espírito Santo. Então, o que nós estamos a ver? Estamos a ver três pessoas distintas trabalhando juntos por um propósito em comum. Repito, nesse texto nós estamos a ver quem? Deus, estamos a ver Jesus e estamos a ver o Espírito Santo. Deus vai ungir a Jesus, lhe unge com quê? Com o Espírito Santo. Com que propósito? Fazer bem, curar todos os oprimidos do diabo. Então são três pessoas distintas, três pessoas diferentes, e estão a trabalhar juntos para um objetivo ou um propósito comum. Qual é o propósito? Fazer bem e libertar os oprimidos do diabo. Estamos em sintonia. Ponha-nos Mateus, capítulo 3, versículo 16 a 17. Espírito Santo, membro da divindade, como Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito descendo como pomba, vindo sobre ele. 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse texto, nós estamos a ver Deus, que é o Pai. Nesse texto estamos a ver Jesus Cristo, o Filho, e nesse texto estamos a ver Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E manifestam-se de forma que distintas. Jesus é batizado. Quem batiza Jesus? Nós vemos quem? João Batista. E depois desse batismo, após esse batismo, quem desce é o Espírito Santo sobre ele. Depois do Espírito Santo descer sobre ele, quem fala é Deus. Amém. E este uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me é Deus. A manifestação de três pessoas. Jesus está a ser batizado, o Espírito Santo está descendo para um propósito, e Deus está a confirmar.
Estamos em sintonia? Então, quando nós vamos olhar outro texto, prepara Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus coloca de forma clara, bem clara, o Espírito Santo na mesma posição do Pai e do Filho. Quer dizer que o Espírito Santo é evidentemente o membro da divindade, como Pai, como Filho. Ok. Olha aqui, Mateus escreve, Jesus a dizer: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Espírito Santo está sendo colocado na mesma posição que o Pai e o Filho. Em outras palavras, quer dizer que o Espírito Santo, ele tem a mesma autoridade, o mesmo poder e a mesma glória que o Pai e o Filho. Repito, o Espírito Santo tem a mesma autoridade, o mesmo poder e a mesma glória que o Pai e o Filho, que Deus e Jesus Cristo. Estamos a observar alguma coisa? Quem é o Espírito Santo? Vamos ver e perceber que realmente o Espírito Santo é a divindade, ou o membro da divindade, como Deus e como Jesus. O texto é muito conhecido, vamos trabalhar nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler versículo 1 a 4, depois vamos pular para versículo 9. Durante esses dias, vem com lapiseira, é para escrever muito, é para aprender, amém? É para estudar mesmo. Eu procurava no monte tempo alguém que pudesse me ensinar. Sofri, não me ensinaram. Estamos lá. Vamos ler versículo 1 a 4. Olha o que a Bíblia está dizendo. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, um terreno, um quintal. Esse deve ser do Benfica. Mas em acordo com sua mulher, reteve que parte do preço, guardou uma parte do dinheiro, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Eu não sei se foi nesse domingo ou domingo antepassado, que eu falei um pouco aqui. Foi domingo passado, né? Antepassado. O problema com esse casal, Ananias e Safira, não era de vender o terreno. E o problema também não era de guardar um pouco de dinheiro. O problema era de querer ser manamador, querer aparecer. Vamos ler o texto. Já li o versículo 2, né? Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses quem? Como é que Ananias e Safira vão mentir ao Espírito Santo? Pedro está dizendo: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Retém essa palavra. Pedro está falando aqui que Ananias mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Vamos prosseguir a leitura. Reservando parte do valor do campo. Quer dizer, provavelmente ele disse: olha, nós vendemos o nosso terreno no valor de 5 milhões de kwanzas, quando de fato eles tinham vendido no valor de 10 milhões de kwanzas. Guardaram 5 milhões para eles e levaram 5 milhões aos pés dos apóstolos. Apóstolo Pedro e os demais não pediram nada. Quem começou com essa coisa de vender as suas coisas e trazer à igreja não somos nós, é o Barnabé.
Se olhar o capítulo 4, o último versículo, vamos ver isso. Barnabé, filho da consolação, disse: bom, estamos a falar de oferta esses dias, amém? Disse: bom, dinheiro não tenho, mas eu tenho um terreno, eu vou vender, porque a igreja não pode ficar assim. Barnabé vendeu o terreno dele no Benfica, chegou aqui no cenáculo e disse: pastor Panzo, está aqui os 25 milhões que eu vendi meu terreno, aumenta aí na compra desse espaço. Eu disse: glória a Jesus. E aí os irmãos do cenáculo da salvação viram. E aí o casal Ananias e Safira, que pertence ao cenáculo da salvação, disseram: ei, Barnabé trouxe 25 milhões, vendeu o terreno, eu também, não faça só por fazer. Foram na hora de vender, quando viram o dinheiro, 30 milhões, para levar os apóstolos vamos dizer que vendemos a 15 milhões, então os outros 15 ficam conosco. Quando chegaram, apóstolo Panzo, os 15 milhões também que nós vendemos o terreno do Benfica, até aqui, toma, pum! Ei! O apóstolo Panzo olhou, esse irmão Ananias, membro do cenáculo da salvação, por que você copiou Barnabé? Barnabé fez do coração e não ofertou para impressionar. Aprendemos isso, amém? Forma de ofertar para impressionar, para aparecer. Então, o nosso irmão Barnabé nos trouxe os 25 milhões para impressionar o pastor na igreja. Não trouxe os 25 milhões para aparecer. Ele trouxe como sua contribuição para adorar ao seu Deus. Só que Ananias e Safira não sabiam de que Pedro tinha o Espírito Santo e que o Espírito Santo revela as coisas. E eles pensaram que iriam aldrabar o apóstolo Panzo, Pedro no caso. Estamos em sintonia. Amém. E aqui o apóstolo Panzo olha para Ananias e Safira do cenáculo e diz: Ananias, por que deixaste Satanás te induzir neste erro? Você está pensando a mentir a mim como teu pastor? Você não está me mentir a mim como teu pastor, você mentiu o quê? Ao Espírito. Já preguei. Quer dizer que quando você está vindo mentir o pastor, você está mentindo a quem? Obrigado. Posso vos falar a verdade? Amém. Posso vos contar? Amém. Posso mesmo? Amém. Vou te chocar? Amém. Posso? Amém. Posso, irmão Euclides? Posso? Para te ajudar. Estamos a falar sobre Espírito Santo. Mas lá para frente. Hoje não conseguimos responder a pergunta. Agora está aí. Mas lá para outro dia, quinta-feira, a outra semana, nós vamos ver. Ainda se for possível. Na época da União Soviética, conseguir ele é dos Países Baixos, Holanda. Eu tenho 2 livros dele já há muito tempo, que me ajudaram muito. 2 livros desse irmão André. Ele conseguiu invadir, entrar naquela União Soviética que era proibido Bíblia, no seu Evangelho, levar a palavra. Olha o que aconteceu. Um dia desse ele estava carregado com o seu, aquilo era basicamente uma carrinha. Por detrás estava cheio aquela carrinha de Bíblias. Na tradução russa, aquela língua deles. E agora quando chega na fronteira, mana, se é coisa de Deus, te executam. E ele está a chegar agora na fronteira, controle, mandaram parar. E a pergunta foi: o que está aí atrás na carrinha? O que você vai responder? Você está consciente que o que está lá é Bíblia? E se disser que é Bíblia, desce do carro, pode fazer a última oração e está na glória do Senhor. E nós que ainda queremos viver na terra, ninguém quer partir para o céu.
Irmão, o que você diria? Não entendi que O que você tem ali? Eu disse, não, podemos ir lá para ver. Podemos chegar lá para ver o que é que tem lá. Ele não disse que não estou a levar a Bíblia. Ele disse, eu estou a levar os artigos que eu preciso fazer distribuição ali, mas posso descer, vamos lá para ver. Eu disse, não desce, eu vou ir lá ver. Quando ele chegou, olhou, voltou, disse, rápido, tira o carro daqui, vai distribuir antes que isso comece a apodrecer. Ele sentiu o cheiro do peixe. Isso já está começando a apodrecer e as pessoas precisam. Leva peixe. Ele consigo disse, Deus, não posso mentir. O que é que eu vou falar? Aqui tem crente. Na hora do quizamo. Parece uma mentirinha. Mentira do diabo. E você toma-se filho do... A única paternidade que foi atribuída ao diabo é pai da mentira. Anote, número 9 agora, né? O Espírito Santo é chamado Espírito da Graça. Espírito da Graça. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. Não vou ler mais o texto, mas pronto, já colocaram. Ok. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajado o Espírito da Graça. Esse é um dos títulos, Espírito da Graça. 10º, Espírito da Glória. Espírito da Glória. 1 Pedro 4,14. Já não vou ler mais os textos por causa do tempo. Você anota. Eu disse 10º Espírito da Glória, ok? 11º é chamado Espírito de Vida. É glória porque o Espírito Santo mesmo traz glória, irmão. Quando o Espírito Santo está em ti, a glória em ti. O brilho é diferente. Você não vê o bandido convertido quando o Espírito Santo entra. Baúca acaba. Parece que lhe betumaram. E o Espírito Santo betuma bem. Ei, irmão, estou a te dizer, tenha intimidade, boa maquiagem sofisticada que não se apaga. O que as nossas irmãs põem depois, antes de dormir, pega toalhita, sei lá, tira. Mas a do Espírito Santo é permanente. Quanto mais intimidade, mais brilho, mais fofo, mais fofa. Não é um bom lugar. Eu disse Espírito da Glória, né? Agora Espírito da Vida, Romanos 8, 10, 11. Espírito da vida. É o Espírito mesmo que dá vida. Coloca aí nesse texto, Romanos 8, 10, 11. Espírito da vida. Penúltimo, 12, né? Espírito de sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Mídia, prepare Isaías 11, 2. Esse texto vou ler, porque ela fala de basicamente 5 aspectos. Até são 6. Eu disse Espírito de sabedoria e revelação. Pode anotar para esse Espírito 1 Coríntios 2, 9 a 10. Ok? Agora, vamos olhar para Isaías
11, 2. Versículo 2. Ok, podemos começar mesmo ali. No versículo 1. Preste atenção, vamos acompanhar esse texto. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do Senhor, do temor do Senhor. Aqui está se falando do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é, primeiro, Espírito do Senhor. Segundo, é Espírito de sabedoria. Se você precisar de sabedoria, o Espírito Santo pode dar. Terceiro, é Espírito de entendimento. O Espírito Santo dá entendimento. Quarto, é Espírito de conselho, porque ele consola, sabe aconselhar. É Espírito de fortaleza. Quinto, é Espírito de conhecimento. E é verdade, porque o Espírito Santo conhece tudo. Por isso é que quando ele quer, ele revela. Ninguém precisa de fofocar, ele conhece até as coisas mais profundas de Deus. E é o Espírito do temor do Senhor. Estes são alguns dos títulos que, quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, vamos encontrar fazendo menção do Espírito Santo. Estamos em sintonia. Vamos entrar rapidinho para símbolos do Espírito Santo. Logicamente, vou falar apenas de um símbolo e terminamos. Um ou dois símbolos. O Espírito Santo. Dissemos que o título de hoje é Títulos e Símbolos do Espírito Santo. Vamos entrar para os símbolos. Os irmãos se lembram quando da nossa primeira lição falamos dos símbolos? Alguém se lembra? Algum símbolo? Amém. Quais são? Azeite, óleo, mas fogo, vento, água, pomba. Diga. Selo, penhor, enfim. Então vamos fazer descrição um pouquinho, vamos tentar descrever cada um desses símbolos. Amém? Então, a Bíblia Sagrada, ela, ao falar do Espírito Santo, está cheio desses símbolos, ok? Cada um desses símbolos vai mostrar uma determinada ação que o Espírito Santo desempenha. Em outras palavras, é característica metafórica. Quando vamos falar de Espírito Santo, por exemplo, tem o símbolo de água. Dizemos que ele não é água, é um símbolo. Esse símbolo é algo metafórico, representa alguma coisa que o Espírito Santo faz. Então vamos aproveitar, como falei da água, vamos, escreva ali o primeiro símbolo, água. Mídia, coloca João 7, versículo 37 a 39. Escreva o primeiro símbolo, água. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Diz o texto: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Miriam, isto, volta no. Ok, beba, vamos. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água. Avança. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois
o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E o segundo, vou ter que falar do azeite para tentar explicar bem isso e terminamos aí. Jesus ainda não é glorificado, o Espírito Santo ainda não havia descido. E ele está falando: quem tem sede, venha a ele, Jesus, que beba, porque no seu interior rios de água viva fluirão. Este rio de água que Jesus está a falar, água viva, se refere a quê? Ao Espírito Santo, que haveria de ser derramado sobre os céus. Então, um dos símbolos do Espírito Santo é água. Pode ir em João 4, quando ele está a falar com aquela mulher no poço de água. Mulher, se soubesse quem te bebe a água, seria você a pedir-lhe a água. Pode colocar João 4, podemos ir no versículo 14. Acredito que seja isso, 14 ou 13. Ok, vamos voltar para 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. E é um facto: quando você bebe a água, você vai ter que continuar a beber, porque senão você morre desidratado. Jesus está falando com aquela mulher: quem bebe a água desse poço vai ter que depois voltar a beber, até porque vai ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher tinha razão de dizer: me dá essa água, mesmo eu. Mesmo não entendendo o que é bem que eu continuo a vir aqui no poço a carretar. E depois eu estou a vir a carretar água numa hora imprópria, porque eu não posso vir na hora comum, por causa da vida que eu levo. Então tenho que vir numa hora em que ninguém mais está, ou mais cedo ou mais tarde. Então me dá só essa água, eu já não venho mais aqui no poço. Põe da 15. Põe da 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me essa água para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus acabou mesmo lhe dando essa água, mas não a água literal que ela estava a pensar. Amém? Amém. Então, esta linguagem metafórica que Jesus vai usar é para nos apresentar aqui, e para cada símbolo, a função devida do Espírito Santo. Nós conhecemos a importância da água. A água é indispensável para a vida humana. Sem a água não há vida. E a Terra, como dizem alguns, deveria ser chamado planeta água, porque a Terra tem mais água do que porção seca, do que terra. E o nosso corpo ocupa 60% de água. A constituição do corpo humano, o teu corpo, 60% é água. Sem água não há vida. A água é indispensável para o consumo humano, para a nossa limpeza do corpo, o banho, para lavarmos as roupas, a água, as casas, enfim. Precisamos de quê? Da água. E a água preserva a vida. Não é por acaso que se diz que a água é vida. E tem aí um slogan de Ipar que diz que esqueci. Costumo ver quando vou pagar a água. Há um slogan que diz qualquer coisa como devida, porque pronto,
atue a minha vida. Irmão, você pode ficar um dia sem beber água. Pode ficar 2 dias sem beber água. Pode ficar 3 dias sem beber água. Mas já não pode ficar 4 dias sem beber água. Você pode fazer jejum seco. Seco, sem comer, sem beber. De pelo menos 3 dias. Alguém já fez? Seco. 3 dias consecutivos. É o máximo. Você não pode ir jejum seco além disso. Primeiro, quando você bebe menos água, você começa a matar alguns órgãos do teu corpo, sabe, né? E um dos órgãos que precisa de muita água chama-se rins. Quando você bebe pouca água, você lhe mata. A água é indispensável para a nossa vida. Assim como o Espírito Santo é indispensável para a vida espiritual. Sem a água nós morremos. Sem o Espírito Santo o crente morre. Amém. Então a água é o símbolo. Quando você olha o que a água faz, limpa, traz vida. O Espírito Santo faz isso na tua vida. A água gera vida, o Espírito Santo gera vida espiritual. Amém? Vamos pular. Deixamos aqui acrescentar algo para ir com ele. Na Bíblia nós vamos, quando fala de água, quando se fala de água, fala do Espírito Santo, mas também quando fala-se de água, fala-se também da palavra. Ok? Como diferenciar uma coisa que está a falar é a palavra, a outra coisa é o Espírito Santo? Como diferenciar? A água em movimento é Espírito Santo. A água estática é a palavra. Pode ler para a água estática Ezequiel capítulo 47. E muitos dentre nós, Deus fala contigo nos sonhos, usando essa metafórica, essa metáfora, muitas das metáforas. Amém. Sonhei água, estou a ver muita água no sonho, eu estou a banhar na água. Aí já, esse aqui me levaram um feitiço no mar. Quem disse? Aleluia. Somos tão rápidos em interpretar sempre o mal. Às vezes Deus está dizendo, o Espírito Santo em ti está em movimento. Hoje mesmo no culto, explosão. Você está pensando, sai, eu amarro. Está amarrado o Espírito Santo. Aprendeu? A água em movimento. Jesus disse, rios de água correrão no seu interior. Quantos aqui têm o Espírito Santo? Amém. Então dentro de ti há rios de água viva a correr. É o Espírito Santo. E a água estática, água parada, é a palavra. Amém? Amém. Ok, vamos dar o último e aqui terminamos. O segundo símbolo é o óleo. O segundo símbolo é o óleo. Alguém conhece a importância do óleo? Na Bíblia Sagrada, o óleo era tão importante para abastecer o candelabro, ok? Os 7 candelabros que iluminavam o tabernáculo de Deus. Isso estamos a falar no Antigo Testamento. Quer dizer que a luz que o candelabro emitia era luz proveniente de quê? Do óleo, do azeite. Que sem o azeite não tinha a luz. Os irmãos que estão aqui, assim, pelo menos da minha faixa etária, vamos entender. Havia uma época em que nós, com esse problema da eletricidade de Angola, usava
óleo mais algodão. É óleo e algodão. Se falar lamparina, a quem não vai entender? É óleo com algodão. Põe algodão, põe óleo. E está da luz. Mas tira ainda aquele óleo, acende só fósforo no algodão. Vai fazer o quê? Incêndio. Acendeu, queimou e é pronto final. Mas com óleo lá, ele vai emitir a luz. Vai emitir a luz. Vai emitir a luz. É só ficar atento. Quando tiver o óleo a reduzir, vai cheio. O óleo, quando lemos no Novo Testamento a parábola do bom samaritano, usou o quê? O azeite para sarar o quê? Ferida. Era usado o óleo como medicamento, azeite como remédio para sarar o quê? A ferida. Quando você vai olhar a fricção, e é verdade, quando você vê aqueles portões que fazem muito barulho, essa nossa porta de gradeamento está precisando de óleo, porque aí já a fricção, ferro contra ferro, aqueles carros da mão, aquele é ferro e ferro, até o próprio nossos carros, quando começa a travar ferro com ferro, a importância do óleo vai lubrificar. Estamos em sintonia? Vai ajudar a fricção. O óleo também é um ingrediente necessário para a preservação da vida. E quer dizer que o óleo do símbolo do Espírito Santo, Espírito Santo simbolizado como óleo, está ali para sarar as nossas feridas, as dilacerações que existem. O Espírito Santo como óleo está lá para sarar, para curar. O Espírito Santo simbolizado como óleo está lá para trazer luz. Estamos em sintonia? Você não pode ficar mais nas trevas, na escuridão, porque tens o Espírito Santo, ele está lá para trazer luz, a luz. A luz. Deixa a lâmpada do Espírito acender. Vai trazer luz. Agora, para terminando mesmo, os irmãos compreenderem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus era derramado em 3 pessoas específicas. Já falei nisso aqui na igreja. Se alguém se lembra, me ajuda. Número 1, número 2, número 3. Começam a anotar. Amém? Ok. Vou repetir e não vou perguntar, vou já explicar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo passou a ser derramado depois de Jesus ter ascendido. Mesmo quando Jesus estava com os seus discípulos, o Espírito Santo ainda não era derramado sobre nós, sobre os homens, sobre os apóstolos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado sobre 3 pessoas específicas e de uma forma especial. Eram profetas, sacerdotes e reis. São essas 3 pessoas que eram ungidas. Esse ungir com óleo, o nosso azeite está lá, é um símbolo do derramar do Espírito Santo, mas também significa separar para uma função específica. Vou ter que terminar já. Compreendemos isso? Isso no Antigo Testamento. Já na Nova Aliança, o Espírito é derramado sobre todos.
Não é por acaso que em Joel 2,28 diz: e há de ser que no último tempo, no último dia, derramarei o meu espírito sobre toda. Na antiga aliança era necessário derramar o azeite. Agora na nova aliança, a unção já não é mais com o derramamento do azeite. Amém. Vou dar um texto. Miriam, coloca 1 Samuel 16:13, rápido mesmo. 1 Samuel 16:13. E os irmãos que estão a anotar, podem anotar Lucas 4:18-19. É o último texto que vamos terminar. Lucas 4:18-19. E pode também adicionar Atos 10:38. E ponto final. Não vou dar mais texto. Então, ok, aqui está. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de quem? Deus disse a Samuel: vai na casa de Jessé, entre eles tem provido um rei. Samuel foi, quando olhou primeiro, disse: certamente esse. Deus disse: esse não. Certo, o Senhor Deus disse: oh Samuel, cuidado. O vosso mal dos homens é esse. Olham pela aparência. Está a ver esse aqui de porte físico grande, canhenche, esse serve. Samuel, para mim até os magrela como o pastor Panzo são canhenches espirituais. Então, Samuel, o canhenche que você está vendo é um pequeno que está lá a pastorear. Mas ele não é canhenche de porte físico. É um canhenche espiritual. Esse você vai ungir como rei. Quando veio Davi, o que ele fez? Pegou azeite e derramou sobre Davi. E daí em diante, o Espírito Santo se apossou de Davi. Sem este derramar do azeite, não há Espírito Santo em Davi. Compreendemos, igreja? Lucas 4:18-19, rápido. Fecho já minha Bíblia. Terminamos. 18. Vamos só ler o 18. O Espírito do Senhor, Jesus é que está a falar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade o quê? Hoje, a unção não é mais com o derramar do azeite. Jesus está dizendo, quando é que Jesus foi ungido? Ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Quando veio o Espírito de Deus, o Espírito lhe ungiu. No Antigo Testamento era necessário ungir para o Espírito Santo vir. Agora na nova aliança, o Espírito Santo vem, a unção está lá. Então quem precisa de unção não pode correr atrás de unção. Quem quer unção tem que correr atrás do Espírito Santo. Quem quer unção tem que buscar relacionamento com o Espírito Santo. Quem quer unção tem que conhecer o Espírito Santo. Quem quer unção tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Ei, eu quando me consagraram ao pastor não me meteram azeite. Não porque não tinha, não porque o reverendo Jorge junto com o apóstolo Cefa não quiseram. Mas foi assim a instrução. Os outros pastores que vieram após mim, eles viram com azeite. Assim eu não tenho unção. Por isso, para ungir alguém com azeite, é preciso uma direção do Espírito. Irmãos dos irmãos, você que quer unção, está orando muito, Deus me dá unção, não vai te dar.
Busca relacionamento com o Espírito Santo. Busca intimidade com o Espírito Santo. Verás a unção a se manifestar. Repito, na antiga aliança é ungir para descer o Espírito. Na nova aliança, quando o Espírito Santo está sobre mim, a unção está lá. Põe Atos 10:38. Escreve mais outro texto. 1 de João 2:27. Terminei mesmo já. Leva só mais esquerda, amém? Porque na quinta já não falo do óleo. Avanço com outro símbolo. Pode pôr 1 João, ou 1 de João, 1 João 2:27. Olha o texto. Vamos ler junto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré o qual andou por toda parte fazendo o quê? Bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus lhe ungiu com o Espírito Santo. E que? Com poder. Que poder? Espírito Santo. Que unção? Espírito Santo. Que operar no sobrenatural? Espírito. Irmão, até os dons, queres dom? Não vou te provar, senão eu vou dar mais outro texto. Não estou falando, não vou mais falar. Não falo mais. Não, os outros vão trabalhar amanhã. Escuta, mas vou falar isso aí. Põe ainda João 1 João 2:27 antes de eu falar. Pelo menos eu esqueço 1 João. Põe ainda 1 João 2:27, vocês são uma bênção, amém? Eu vos amo por causa disso. 1 João 2:27, e eu me alegro vos ensinar. Olha, o que é que diz? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permaneça em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos, mas com a unção, com a sua unção, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecerei nele, como também ela vos a unção ensina a gente a pedir dons espirituais. Se Deus permitir, o ano passado eu prometi esse ano, se Deus permitir, nós falaremos dos dons espirituais. E não tem como já estou a falar mesmo da pessoa do Espírito Santo. Acredito que depois desse ensino vamos começar a falar dos dons espirituais. Existem 9 dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, dons de curar, operações de milagre, diversidade de língua, interpretação de línguas, profecia. Todos esses 9 dons, que são categorizados em 3 grupos, estão agrupados 3, que faz os 9. Com o tempo vamos explicar. Você memoriza só assim, ou escute e deixa passar. Todos esses dons têm um distribuidor oficial. Existem marcas de comida, de medicamento, de roupa, que existe um distribuidor oficial. Aqui, por exemplo, em Angola, você vai ver que, por exemplo, existe, por exemplo, um distribuidor oficial de marca Samsung. Ele é que faz as vendas, a distribuição a grosso, e depois os demais vão comprar a retalhos. O Espírito Santo é o distribuidor oficial dos dons espirituais. Querem texto? Aguarda daqui a 6 meses. Fiquem bem. O texto já lemos até aqui. Foi na quinta passada. Aí você não sabe. O bicho aqui disse aguarda daqui a 6 meses. Quer dizer, próximo ano. O Espírito Santo, irmão, é distribuidor oficial dos dons. O nosso grande problema é que estamos a procurar coisas nos lugares que não deveríamos procurar.
Quando o caminho é esse, e o que estamos a fazer? Mostrar o... Fecha os teus olhos. Em 1 minuto, fala alguma coisa com Deus do que você aprendeu. 1 minuto, fala. Pai, muito obrigado. Continua a nos ensinar, continua a nos ensinar, continua a nos capacitar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes das ofertas, alguém aqui pela primeira vez, você não é crente e quer dar sua vida a Jesus? Temos alguém? Você quer que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, habite sobre ti? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Somos todos crentes? Ok, o protocolo nos ajuda. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, nossas finanças. Vamos cantar.